Boa tarde, amigos. Começando mais um Ponto a Ponto. Primeiro de 2015, né? Que o ano seja bastante produtivo, de muito conhecimento, de muito estudo e que sempre a gente conta com a participação de todos vocês de casa, da Rede Amigo Espírita, TV FEB, que nos assiste, que nos acompanham, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é bastante novidade para a maioria de nós. Eu, pelo menos, conheço basicamente nada sobre o assunto. Então, hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas, que é o Esperanto. Sobre esse assunto, eu estou recebendo o Lívio Lima, que é o coordenador do estudo do Esperanto aqui na Federação Espírita Paraibana. Então, ele que está por dentro, fala plenamente o Esperanto. Vamos explicar e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, que ainda é um pouco misterioso. Então, para começar, eu queria que você desse as boas-vindas ao pessoal de casa que está chegando para nos assistir em Esperanto. Saluton ge senhoroi, ge amicoi, mi desiras bonan jaron al ĉiuj. É agora o português para o pessoal entender. Saudações a todos os amigos. Eu desejo um bom ano a todos. Lívio, para que a gente possa entender, vamos começar pelo princípio. Onde surgiu a origem do Esperanto? Veja só, a origem é na Polônia, né, numa região em que havia muitos dialetos falados, e Zamenhof, o criador do Esperanto, ele cresceu nessa região sentindo que parte das dificuldades enfrentadas era proveniente dessa diversidade linguística no local. E idealizou ao longo da sua adolescência, juventude e fase adulta um instrumento para solucionar esse problema de comunicação, integrando mais aquelas populações. Aí eu lhe pergunto, qual a relação do Esperanto com a doutrina espírita? Muito bem. Primeira relação é a proximidade temporal entre eles, né? Nós sabemos que o Espiritismo foi lançado à humanidade em 57, né? 1857. 30 anos após, Zamenhof publica a primeira versão do Esperanto. Então, certamente, né, nós sabemos que houve um planejamento da espiritualidade para trazer esses tesouros para a humanidade. E pelo conteúdo, da mesma forma, né? Porque se o Esperanto foi criado para integrar aquelas populações e, consequentemente, toda a população, né, do planeta Terra, né, esse também é um dos objetivos, né, do Espiritismo, fazer com que as pessoas se aproximem mais umas das outras, né, e sabemos que uma das barreiras é exatamente a língua que nos faz, né, ter dificuldades de comunicação. Então, tem tudo a ver Esperanto e Espiritismo. Você falou que dessa unificação, como está essa difusão do Esperanto? Dessa língua que tem realmente ter uma linguagem única no mundo todo. Como é que está essa difusão pelo mundo? Vejam bem, o Esperanto não foi a primeira tentativa, né, de instrumento de comunicação internacional. Outras experiências sempre existiram, tentativas, né? Só que o Esperanto foi a única que se manteve, né, ao longo de mais de 100 anos. Né? Então, hoje, este ano, 2015, a gente vai ter na França o 100º Congresso Internacional dos Esperantistas. Certo? É um momento em que mais de 3.000 pessoas se reúnem de diversos países, sem necessidade de traduções, certo? Apenas a única língua tratada e falada é o Esperanto. Então, e mais especialmente nos últimos anos, né, com o apoio da internet, a difusão tem facilitado, né, enormemente, exatamente porque é um instrumento que apoia bastante, né, o processo de comunicação. Se antes a gente dependia, porque eu mesmo tive a oportunidade de enviar cartão postal para esperantistas da a gente passava meses para receber uma resposta. Né? Hoje a gente sabe que online, simultaneamente, a gente se comunica com pessoas de diversos países, entendeu? Então a difusão a partir da internet recebeu um... Interessante você falar aí com relação ao cartão agora e como a internet colaborou. Aí eu vou perguntar, quando foi que você se interessou pelo Esperanto e o que lhe fez querer estudar? O que despertou em você esse interesse? Olha só, desde a juventude lá em Campina Grande, no movimento espírita, o próprio espiritismo já estimula, né? A gente tem uma visão do mundo, a gente
buscar iniciativas que aperfeiçoem, né, o ser humano. E entre os jovens havia um deles que conheceu, não sei como, o Esperanto lá em Campina Grande, Afonso Camboim. Hoje ele é professor lá em Brasília. E ele foi quem nos introduziu, né, na visão do Esperanto. E, enquanto jovens, a gente tinha iniciativas assim bem voltadas para a juventude, como a Tutti Mundo Quadrilo, lá em Campina Grande, que é a quadrilha do mundo todo. Entendeu? Cada casal era vestido de uma roupa de países específicos. E a gente se apresentou no Parque do Povo, desfile no dia 7 de setembro. Então, coisas que sempre, né, chamavam a atenção dos jovens. E isso tudo nos motivou para continuar o estudo até hoje. Quanto tempo já do Esperanto? Da juventude faz 5 anos, né? Não, uns 30 anos. 30 anos já estudando. É. Por isso que ele fala com essa fluência toda, né? A gente não entende. De fato, na verdade, não precisaria desse tempo todo para, né, ter o domínio da língua. Porque qualquer língua, claro, dependendo do seu envolvimento, você vai aprender com mais ou menos tempo. Mas o Esperanto, por ter sido uma língua criada para facilitar o entendimento, né, já evitou uma enormidade de dificuldades próprias das línguas naturais, entendeu? O que facilita o aprendizado. Quando o Esperanto ele foi criado, a gente sabe que os idiomas que a gente conhece, eles têm origem basicamente em outras línguas. Por exemplo, o latim mesmo deu origem ao português e a outras línguas. O Esperanto, ele teve uma base de um outro idioma, ou ele realmente um novo que fosse mais fácil, mais sem vício, sem... Como foi essa formação? De fato, o Zamenhof, polonês, ele era poliglota, né? Ele já exatamente porque tinha esse objetivo, né, de lançar um instrumento de comunicação, ele passou a estudar as diversas línguas que ele tinha acesso e ele se apropriou do que havia de mais inteligente em cada uma dessas línguas, entendeu? Então, tanto do latim quanto de outras origens, o Esperanto é originário, entendeu? Mas só que ele se utilizou daquilo que era inteligente e racional, tá entendendo? Por exemplo, as exceções que a gente conhece muito bem no português, né? Palavras com S, com C cedilha, ou com 2 S, com um S, com Z, com S. Então, essas exceções não existem no Esperanto. Cada letra, o seu próprio fonema. Entendeu? E, por exemplo, de pronomes também, dos verbos, isso não existe, entendeu? Há uma lógica única, né? Independente do pronome ou do tempo, né? A gente tem uma mesma forma de se expressar com relação ao verbo, né? Então, as exceções foram, né, reduzidas ao mínimo. Então, ele uniu o que havia de melhor para facilitar ali o entendimento do idioma. Exatamente. 16 regras básicas. Com essas 16 regras, você já está dominando a lógica do idioma e o mais é prática, né, Para quem se interessa, assim, quanto tempo, assim, para quem começa hoje, sem noção nenhuma, em quanto tempo eu vou conseguir já falar, já ler alguma coisa em Esperanto? Olha só, para ler, você com 2 aulas você já aprende a ler. Porque exatamente como falamos, cada letra tem seu próprio fonema. Você aprende os sons das letras e aprende que toda palavra é paroxítono, você não tem essa variação oxítono, paroxítono, proparoxítono. Então você já sabe a entonação, sabe o som da letra, então você lê com facilidade. Para falar, claro, é uma questão de uma nova lógica, né, no seu cérebro, o que evita inclusive o Alzheimer, né, porque, né, É um exercício. É um exercício. Então vai depender do seu treino mesmo. Mas nós estamos aplicando cursos aqui, já pelo menos uma turma já foi concluída, de 4 meses de duração. Certo? Nesta turma, um dos alunos teve a oportunidade de logo em seguida, que ele nunca tinha visto falar em Esperanto, participou apenas dos 4 meses e ele participou do Congresso Internacional de Jovens Esperantistas em Fortaleza, compartilhou experiências com jovens de outros países sem conhecer esses jovens, e lá ele disse que se virou normalmente. Se comunicou. Você disse que já encerrou essa turma, mas para quem está nos ouvindo e ficando interessado,
como são ministrados esses cursos, quando vão ter novos cursos, quem quer participar, como é que faz? Então, hoje a gente está com, além da modalidade do curso presencial, né, nos sábados à tarde, a gente vai iniciar a nova turma no final de fevereiro. Mas além do curso presencial, a gente também tem a modalidade do curso à distância, né, porque aí o objetivo nosso, pelo menos da federação aqui, é atender o movimento da Paraíba como um todo, né? Então, quem quer que seja, do Sertão, Alto Sertão, do Brejo, pode se inscrever e participar de uma turma à distância. Semanalmente a gente se reúne e vai resolvendo as atividades que são disponibilizadas, né, online, e um tutor vai orientando e auxiliando. Qual é a ferramenta que vocês usam para essa comunicação online? Veja só, existe hoje vários sites disponíveis de curso, mas um deles é o Lerno, né? Lerno é Aprenda em Esperanto, que ele tem toda uma estrutura já montada, né, dos cursos, lerno.net, e além desse Lerno, porque o Lerno está disponível para qualquer pessoa autodidata que queira estudar, mas às vezes é difícil você ir sozinho, né, fazer um curso. Então, o que é que a gente criou como alternativa? Acessar o Lerno, fazer os exercícios, mas ao mesmo tempo participar de um grupo formado no Facebook, entendeu? A gente usou o próprio Facebook, criamos um grupo lá de discussão e semanalmente, num horário e dia combinado, a gente se reúne para tirar as dúvidas, entendeu? Agora, com relação a isso, você falou desse site que tem, mas quando você falou das reuniões que são online, né? Essas reuniões, quem quiser participar dessas reuniões, esses cursos online, e tem que acessar o quê? Qual é a página da internet que tem que acessar? Ou se é um hangout, alguma coisa do tipo? Como é que faz para participar? Primeiro, a pessoa interessada deve nos contactar para fazer a matrícula, né? Porque a gente precisa dos dados de contato, telefone, celular, e-mail, né? Para que a gente possa ficar se comunicando. E aí, após isso, a gente cadastra todos num grupo do Facebook, entendeu? E pelo Facebook é feito esse estudo? Pelo Facebook, a gente vai tirando as dúvidas, porque o estudo mesmo, o conteúdo está disponibilizado no lerno.net. Então, para quem quiser entrar em contato com vocês, como é feito o contato? É por e-mail ou pela alguma página do Facebook também? O Esperanto PB é um dos grupos lá, né? Alguém pode solicitar também a participação no grupo, mas também por e-mail, liviolima@sistema.org.br liviolima@sistemica.org.br. Isso. É o nosso e-mail de contato e a partir daí a gente faz o cadastro e discute com a turma já cadastrada o melhor dia e horário para a maioria. Ok. Então, anotado aí, pessoal, acho que até o final do programa a gente repete os contatos para vocês que não conseguiram pegar. Mas, enfim, voltando ao Esperanto, a essa origem dele, se a gente se questiona, com tantos idiomas, né, que já existiam, por que não usar aprimorar, né, corrigi-lo, que as pessoas já tinham essa familiaridade, e sim criar um novo? Veja bem, isso é uma questão que sempre foi discutida, né, ao longo desse tempo todo, que é a vinculação nacional que uma língua possui, né? Toda língua é vinculada nacionalmente a um país, né, qualquer que seja ele. O inglês, por exemplo, né, que é muito utilizado hoje em dia, assim como foi o francês, né, no passado, embora ainda seja utilizado, mas ele era muito mais no passado, assim como foi o próprio latim, né? Então, cada língua ela tinha uma vinculação, né, a uma dada nação. E essa vinculação é o que gera uma nova barreira para que, de fato, uma língua se torne internacional, entendeu? Por exemplo, a gente sabe que há interesses econômicos, né, no processo das relações internacionais, né? Então, o uso do inglês favorece bastante aquelas pessoas que são naturalmente dos países de língua inglesa, né, nas relações internacionais. Se você está negociando com alguém que domina por natureza o inglês, você, né, não vai ter tanta facilidade quanto o seu colega. Então, para exatamente superar essa barreira econômica e a barreira política
das línguas nacionais é que se criou, né, uma língua neutra. Então, o Esperanto é uma língua neutra que não tem uma vinculação e, portanto, pertence a todos. E não tem o propósito de substituir as demais línguas, né? O Esperanto ele tem o objetivo de ser segunda língua, além da língua mãe de cada pessoa, entendeu? Até porque faz parte da cultura, né? Todas as línguas elas são patrimônios culturais, né? Então, a proposta para país, se a localidade tivesse seu idioma, com todos os suas raízes culturais, e existisse o Esperanto como uma língua universal, onde eu me relacionaria com todas as outras pessoas sem a influência dos vícios de linguagem, da cultura, da minha linguagem, né? A gente só corrigiria o verbo aí, entendeu? Porque não existisse, porque existe o Esperanto no mundo, sendo inclusive instrumento de comunicação, entendeu? Internacional. Para cada país sua língua, para o mundo Esperanto. Então, hoje, por exemplo, no Facebook, eu tenho amigos de países que eu nunca imaginava possuir amigos, entendeu? Na França e outros países, Madagascar, eu não sabia nem que era um país, só assisti o filme, mas tem amigos lá, entendeu? Na África também, amigos inclusive espíritas, que eu também não sabia que eram espíritas, que conheceram o espiritismo através do Esperanto. Então, tem vários exemplos desses. Às vezes se confunde. Algumas pessoas acham que foi a doutrina espírita que trouxe o Esperanto, né? Ainda há porque há uma ligação muito forte ainda do Esperanto com a doutrina espírita. De fato, o espiritismo no Brasil, né, ele deu um apoio ao longo de vários anos ao Esperanto, vem dando, né, porque o movimento espírita reconheceu a importância do Esperanto, exatamente em função dessa similaridade entre os seus objetivos, né? Se o espiritismo pretende aproximar as pessoas e reduzir as barreiras, né, entre as pessoas, e o Esperanto tem essa facilidade, não apenas porque aqui a gente vive no Brasil, que é um país continental, né? A gente viaja horas e continua falando o mesmo idioma, mas em outros lugares não é assim. Você já se depara com uma nova língua, um novo idioma. Então, as dificuldades são bem maiores em outras regiões do planeta. E aí o Espiritismo reconheceu isso, saiu à frente de outras religiões aqui no Brasil, mas em função disso, às vezes é confundido. Às vezes tem gente que, de fato, acha que é a língua dos espíritas, como não tem nada a ver, né? Os esperantistas nem sabem da existência do Espiritismo. Pessoal, vocês estão em casa, que estão nos ouvindo, se tiver sua curiosidade, sua dúvida, sua pergunta, manda. O Carlos está aí no chat da Rede Amigo Espírita, conversando com vocês. E aí ele vai passar aqui e a gente vai tentar responder na medida do possível, como sempre. Complementando essa sua resposta, a minha pergunta seguinte era: alguns inclusive afirmam que o Esperanto é a língua usada nos mundos espirituais. Sim. É só mito. Não, de fato, assim, veja só, a gente sabe que o espírito, ele depende também de instrumentos de comunicação, né? Porque a facilidade de comunicação é proporcional ao grau evolutivo do espírito. Quanto mais evoluído, mais mentalmente ele se comunica, claro, né? Mas aqueles que não chegaram lá, de um instrumento mais materializado, né? No caso das expressões verbais. E o Esperanto, claro, facilita para alguns espíritos, mas isso não quer dizer que ao desencarnarmos a gente vai se comunicar em Esperanto. Isso é impossível, porque você precisa conhecer o idioma. Você tem que levar o conhecimento. A gente, quando desencarna, a gente leva o nosso patrimônio, né, espiritual para onde quer que estejamos. Então, se você aprendeu, tudo bem, você vai falar, mas se não tiver aprendido, não tem como, né? É uma conquista, a não ser que tenha sido um aprendizado em encarnação passada, que aí você tem a possibilidade de rememorar, né? Tudo bem, mas não tendo tido ainda a oportunidade de conhecer, você precisa passar por aqueles primeiros passos de aprendizagem. Será que o Esperanto, com esse crescimento, com essa expansão que ele vem tomando, se tornando essa linguagem única, será que alguns idiomas que às vezes hoje são pouco falados, né, tá reduzindo cada vez, será que alguns idiomas não vão sumir, não vão desaparecer? Veja só, é exatamente essa a proposta contrária do Esperanto, né? É de valorização das culturas, porque a gente sabe que
essa questão do poder econômico vinculada a determinado termina causando exatamente isso, né? A aculturação e o desaparecimento de determinados idiomas. O Esperanto, ele valoriza o ser humano e, consequentemente, a sua cultura. Entendeu? Então, é exatamente para promover o contrário, de manutenção daquilo que é riqueza de cada povo, para cada país sua língua, para o mundo Esperanto. Então, como disse, nenhuma língua existe do caso Esperanto. Aí, inclusive, a gente, ao estudar o Esperanto, a gente termina conhecendo um pouco mais a nossa própria língua, entendeu? Porque a gente vai dominando determinadas regras, entendeu? Nessa área da linguística, e conhecendo o próprio português, eu comecei a compreender um pouco melhor em função também do estudo do Esperanto. Então, é uma via de mão dupla. A gente há de convir que o nosso idioma ele é rico em muitas regras e exceções e termos, verdade. Então não é uma língua muito fácil de se aprender, né? Você precisa de um estudo mais aprimorado. De fato, a gente domina parte dela, né? Porque a gente aprendeu com a mãe, com o pai, né? Com os amigos, com a escola, mas alguém de fora que queira aprender o português não se depara com algo muito fácil. Diferente do Esperanto, que são regras básicas, você aprendeu a regra, não tem exceções. Né? E com relação... Você estava tratando disso, a gente tem aqui no Brasil um projeto, né, um projeto de lei no Congresso, para que o Esperanto seja instituído no ensino médio como língua opcional, entendeu? Havendo necessidade e interesse de alunos, eles passam a ter o direito de solicitar da direção da escola um professor de Esperanto. Está sendo discutido, né, e esperamos que seja aprovado. Você falando assim, tem até projeto de lei, a gente toma um certo susto. E se ouve falar muito pouco em Esperanto ainda, né? Aí você vê assim, então se já chegou uma lei, significa que tem um grupo de pessoas que estão trabalhando, né? Aí eu lhe pergunto, dentro no Brasil, na realidade Brasil, você quantas pessoas estudam ou falam Esperanto? Olha só, essa pergunta eu estava dizendo antes de vir para o programa, que é a única que a gente não tem resposta. Quantos esperantistas existem no mundo e quantos falam fluentemente o Esperanto? Porque não há pesquisa nessa área, né? Para levantar esses números. O IBGE não colocou o Esperanto como idioma. Isso. Mas existe a Liga Brasileira de Esperanto, né? A Liga Brasileira de Esperanto. Existe também a organização voltada para a juventude brasileira de Esperanto. Cada estado tem grupos de Esperanto, grupos de estudo e associações de Esperanto, certo? As universidades hoje, inclusive, boa parte delas, como a própria UNB, a UFPB, aqui pertinho da UFPB não, a UFCG em Campina Grande, tem cursos de Esperanto, certo? Cursos de extensão nos departamentos de letras. A UFC também, do Ceará, também tem. E várias outras universidades oferecem cursos de Esperanto. Entendeu? Antes, eram apenas associações de esperantistas. Hoje, as próprias universidades, até porque muitos desses esperantistas, como Socorro Paz, lá de Campina, Oscar, Jorgenson, todos os esperantistas, na época, jovens, hoje são professores da universidade e assumiram também, enquanto professores, essa função de difundir através da própria universidade. Maravilha. Temos interação aqui dos nossos internautas. A Ivanilda Torres, ela pergunta o seguinte: ter um único idioma seria melhor para se comunicar com todos para o nosso crescimento. Mas qual o lugar do Esperanto no Espiritismo? O lugar do Esperanto no Espiritismo. Veja só, vou dar um exemplo. Como é o nome dela? Ivanilda. Ivanilda, eu tomei conhecimento recentemente de algo muito interessante que eu não tinha até então conhecimento, que é um fato de um esperantista do Oriente Médio que recebeu de presente de um outro esperantista, colega aqui do Brasil, esperantista espírita, alguns livros espíritas escritos em Esperanto, né, traduzidos para o Esperanto. E lá, essa pessoa, ele recebeu pelo correio o livro Espírita em Esperanto e leu, porque ele era esperantista. Ele não iria ler se fosse em português, porque ele não domina o português, mas em Esperanto ele leu todo o livro da codificação e adorou a doutrina espírita, entendeu?
e gostou tanto que ele começou a traduzir o livro em Esperanto para a linguagem local dele. E, em função disso, o Espiritismo começou a ser difundido na sua região. Entendeu? Não através do português, mas através do Esperanto. Então, o lugar do Esperanto no Espiritismo, primeiro, é exatamente esse, de difundir, como sabemos, a FEB hoje publica vários livros, a codificação como um todo já está traduzida para o Esperanto, e além de outros livros de Chico Xavier, como Paulo Caio Stefano, lá Evangelio, lá o Espiritismo, no caso da codificação, né, lá Livro de la Espírito, lá Gneso. Então, são vários livros hoje, inúmeros, dezenas de livros traduzidos em Esperanto que estão espalhados pelo mundo divulgando o Espiritismo. Né? E fora isso, tem a questão mesmo de que o Esperanto difunde através da própria tradução, mas ao mesmo tempo também facilita a intercompreensão entre as pessoas de diversos países, ajudando na evolução espiritual do planeta. Que maravilha. O Aleiro Mateus pergunta o seguinte: tenho falta de conhecimento no Esperanto e só 2 vezes ouço falar neste tema. Seria interessante conhecer mais aqui em Portugal, mas não sei aonde. Você tem algum contato em Portugal, algum grupo de lá que faça o estudo de Esperanto, para que o nosso amigo que mora em Portugal possa... Não, com certeza, eu não posso lhe dizer agora, mas existe com certeza associações no mundo todo, em Portugal, e principalmente a própria Europa. Ela é um local, como a China, por exemplo, também, um local de bastante difusão do Esperanto. A gente pode ficar com esse compromisso de passar a informação para ele. Então, ficamos nesse compromisso, viu, Aleiro? Ele vai pesquisar e aí a gente passa. O interessante seria que você passasse para a sua cidade, para a gente ver o lugar mais próximo de você, que tenha pessoas estudando Esperanto, né? Fora aqui na Federação Espírita que você está conduzindo, no Brasil, onde os interessados podem procurar? Então, a Liga Brasileira de Esperanto, né, é a associação oficial que representa o Esperanto no Brasil. Né? Pode ser encontrado aí na internet o site da Liga, que gerencia os congressos nacionais de Esperanto. Todo ano temos um congresso. E também, para os jovens, a Organização de Jovens Esperanto do Brasil. Você falou, respondendo ao nosso amigo, que o papel do Esperanto na doutrina espírita era esse de difundir, de levar a todos os lugares. Com relação à comunicação mediúnica, será que se a gente usasse o Esperanto, fosse uma língua só o Esperanto, essa comunicação seria mais fácil, seria mais precisa? Veja bem, para que alguém passe a usar o Esperanto, ele precisa entender os seus objetivos. Né? Um espírito, como falamos anteriormente, para que ele domine o Esperanto, ele se comunique em Esperanto, ele precisará ter estudado. Né? Então, a mediunidade, no que diz respeito aos espíritos, a gente sabe que é comunicação mente a mente. Né? Então, é o pensamento do espírito que se comunica com o médium. Né? Não há necessidade verbal direta, a não ser em alguns casos, mas são raros. Não? Normalmente é uma comunicação mente a mente. Mas mesmo assim, essa comunicação às vezes se dificulta pela falta de entendimento, né, daquilo que o espírito deseja transmitir. E essa lógica, se for um espírito que não fale o português, né, ele vai tentar se comunicar através das suas intenções, dos seus pensamentos, lógico. Mas se ele domina uma lógica que é semelhante àquela que também o médium, né, já tem facilidade, né, claro que mais facilmente vai se dar o processo de comunicação mediúnica. Mas aí é um processo, né, que a gente vai precisar um pouco mais de tempo, porque as pessoas vão aprendendo naturalmente o Esperanto, e eu não acredito que seja assim simplesmente pela mediunidade que possa se dar um interesse maior pelo Esperanto, mas sim pela vontade mesmo das pessoas aqui encarnadas ainda no planeta. Né? Como a gente falou anteriormente, muitas pessoas até acham que o Esperanto surgiu da doutrina espírita. Não sei se até pela proximidade das épocas e tal. Então a pergunta é, o que você acha dessa vinculação?
Do mesmo jeito, a Igreja Católica ficou muito vinculada ao latim, porque antigamente as missas eram rezadas no latim, apesar de serem celebradas em países, lugares que as pessoas não compreendiam o latim, mas era usar o latim. Então houve essa associação. O que você acha dessa associação do Esperanto à doutrina espírita? Você acha que é positivo? Qual a sua opinião particular com relação a isso? Não, tem um aspecto positivo, lógico, né, que a força que o Espiritismo tem no Brasil também termina sendo transplantada para o Esperanto. Né? Não fosse a FEB, não teríamos inúmeros livros publicados em Esperanto hoje, então temos uma gratidão muito grande ao movimento espírita em função do apoio. Mas essa vinculação às vezes é mal interpretada mesmo. Por exemplo, havia um curso de Esperanto que uma mãe chegou para o professor e disse: olha, eu queria tirar meu filho desse curso de Esperanto porque eu soube que tem muitos livros espíritas escritos em Esperanto. A mãe chegou para o professor dizendo isso. Aí o professor: tudo bem, o seu filho pode sair, inclusive agora, tá? Agora, vem cá, tenha cuidado, você precisa também tomar cuidado com as aulas em português, porque tem mais livros em Esperanto escritos em português do que entendeu? Mais escritos em português do que Esperanto. Mais livros escritos em português. Então, é uma questão só de compreensão, né? Porque na verdade essa vinculação não existe, mas ao mesmo tempo tem um aspecto positivo que ocorre no meio espírita. Mas fora do espiritismo, as pessoas também já compreendem plenamente isso. A gente tem professores que não são espíritas, mas estão dispostos a fornecer o curso, oferecer o curso aqui para os espíritas na federação, entendeu? Até porque o esperantista, por natureza, ele tem essa abertura, né, para as religiões de modo geral, para as pessoas, então não cria aquela barreira que às vezes pessoas que não têm essa vinculação possuem. O Esperanto ele tem uma bandeira, né, uma marca própria. O que representa? Que é um fundo verde, uma estrela verde com fundo branco, não é isso? Isso. O que representa essa bandeira, né? O verde é o verde da esperança, né? O Esperanto tem exatamente essa origem da esperança. Zamenhof era o esperançoso que o mundo chegasse num nível em que todos se compreendessem a partir do Esperanto. E a estrela de 5 pontas são os 5 continentes do planeta. Né? Entendeu? Que seria branca da paz, unindo, né, os 5 continentes unidos através da esperança, que é o Esperanto. Maravilha. Ele representou bem, né? A esperança que o idioma pudesse unir os 5 continentes. Isso. De forma pacífica. Você falou, no caso, que a gramática do Esperanto ela é bem mais descomplicada do que a nossa, são 16 regras básicas. Que a gente possa entender, mais ou menos, poder dar um exemplo de algumas regras. Sim. Que a gente possa entender como é que funciona. Sim, por exemplo, o que eu até falei, todas as palavras são paroxítonas, né? Essa é uma regra importantíssima, porque às vezes a gente mesmo não sabe quando uma palavra é proparoxítona e tal, não sabemos que todas as proparoxítonas em português são acentuadas, então são regras em português que dificultam. Então, essa é uma das regras, todas são paroxítonas, a sílaba forte é a penúltima. Então, ler-no é aprenda, então ler-no, não poderia ser ler-no, né? Ler-no, porque a sílaba forte é a penúltima. E todos os substantivos terminam em O. Então, todos os adjetivos terminam em A. Né? Os verbos, todos no presente terminam em AS, independente do pronome. No futuro terminam em OS. No passado terminam em IS. Então, não tem a variação de pronome, certo? Apenas a terminação identifica o tempo e você já sabe, né? Desde que ele esteja junto com o pronome, você já se expressa. Você já me lembrou um pouquinho até da gramática do italiano, que é justamente essas terminações em algumas palavras determinam se é feminino, se é masculino, né? Se é substantivo, se é adjetivo. O italiano puxa essas coisas também. A pergunta é, já que não há nenhum país que tenha o Esperanto como língua oficial,
o que sustenta o Esperanto? Né? Já que não existe ninguém que realmente defenda, não, é o meu idioma, eu falo. Então, assim, é o idioma de todos, mas o que defende, o que sustenta o Esperanto? Uma das coisas que sustenta o Esperanto é exatamente esse fato, de não ter nenhum país com língua oficial. Entendeu? Ou seja, ele pertence a todos, e por pertencer a todos, ele se mantém, mesmo não tendo o apoio econômico, né, o interesse econômico que outras línguas possuem. Então, as pessoas reconhecem a neutralidade e se dedicam a ele com toda a alma, né, como muitos lá europeus que sabem hoje que alemães, franceses, né, eles resistem muito mais do que nós o uso do inglês como língua internacional, entendeu? E exatamente pela neutralidade do envolvem plenamente com o Esperanto. Então, essa é a questão. Até porque é aquela questão, né, de você tornar o idioma de um país um idioma universal, é como se você estivesse dando prioridade ao país em mundo seu, né? Exatamente. Em raiz, então não há conflitos nessa questão. Não há conflitos. Exatamente. E fora isso, o que mantém o Esperanto é exatamente o ideal do Esperanto, né? Não é uma língua por si só, mas é uma língua que tem um objetivo. E esse ideal é a energia também do Esperanto. As pessoas se vinculam pelo objetivo de se aproximar umas das outras. Quando acontece um congresso internacional, as pessoas, né, se encontram como irmãs, mesmo nunca tendo se conhecidas, porque existe um objetivo entre elas, né, que é único e que os faz tão próximos. Eu acho que o que mais aproxima o Esperanto é a doutrina. Porque quando nós buscamos falar um segundo idioma, a gente busca um idioma que vá nos dar, dentro da nossa profissão, uma abertura do campo de trabalho, uma facilidade de comunicação para viajar, conhecer os países. Mas o Esperanto, ele busca, as pessoas que buscam o Esperanto, ela busca se comunicar com o outro, né? Uma linguagem pacífica, uma linguagem de amor, a gente pode falar assim, porque não tem interesse financeiro, não tem interesse no eu, digamos assim, né? Tem interesse em nós, no conversar, no partilhar, de estarmos todos juntos. Eu acho que também aí se aproxima bastante da doutrina espírita. Com relação, a gente aqui no Brasil associa muito, como eu falei, o Esperanto à doutrina espírita, mas essas regiões, existe aí mundo afora ou realmente é só a doutrina espírita que realmente tem esse vínculo maior? Não, de fato, no Brasil tem essa característica, né? Exatamente como falamos, em função desse apoio que o movimento deu ao Esperanto desde, né, muitos anos. Então, não é muito conhecido essa relação, né, do Esperanto com outras religiões no mundo afora. Mas sabemos que o mundo lá do Oriente, né, é muito religioso e, claro, muitos desses movimentos religiosos devem também ter envolvimento com o Esperanto. Né? Religiões que também não conhecemos, não sabemos, não posso dizer se existe essa mesma experiência aqui do Brasil, existe em outros países, né, lá do Oriente. Mas pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, não há essa experiência, né, que eu saiba, não existe. São todos mesmo pessoas Esperanto por si só. E nós temos também, você estava falando, né, dessa questão do objetivo, né? E a gente possui o IAR Libro, né? Antes da internet, todo ano se publicava o IAR Libro, que é o livro anual, né? IAR ano. E nesse livro se publica os nomes e endereços e profissões dos esperantistas. Então, eu sou psicólogo, então se eu tenho interesse de saber como é que anda a psicologia né, em outros países, eu me comunico com esperantistas, psicólogos de outros países, para com eles a respeito do tema de interesse, entendeu? Então há muito também disso no mundo esperantista, pessoas que se comunicam porque têm um interesse específico numa dada área e como sabem que vão ter uma facilidade de comunicação, tanto pela língua quanto pelo interesse dedicado do esperantista, entendeu? Então procuro também informações através do Esperanto. Ok, então eu vou sair de casa que está interessado em conhecer um pouquinho do Esperanto. Eu vou pedir para o Lívio repetir o e-mail, né?
para que você possa anotar, entrar em contato e se inscrever em um dos grupos de estudos aqui da Federação. Então pode repetir, pessoal de casa. Lívio Lima, @sistemica.org.br. Então manda um e-mail para ele, diz que você quer fazer parte do grupo de estudo e aí ele vai dar todas as informações de como você vai participar, seja de forma presencial ou seja de remoto. Então, até nosso amigo aí de Portugal pode entrar a fazer parte do grupo, né? Mas de toda forma, Lírio, eu queria que você passasse pela mensagem para mim, pela Rede Amigo Espírita, com as informações de onde você mora, para que a gente possa procurar em Portugal um grupo mais próximo de você e lhe responder, ok? A gente ficou com esse compromisso. Isso, muito bem. Antes da gente finalizar nossa entrevista, eu queria perguntar, já houve alguma comunicação mediúnica em Esperanto? Comunicação mediúnica em Esperanto, já houve sim, mas eu não tenho conhecimento, né, de saber quem foi o médium, se Chico Xavier por alguma coisa, não sei. Mas que já houve, já. Já. Então, se vocês ficarem interessados... Um outro compromisso que a gente tem para depois de pesquisar e trazer essas informações. Então, pessoal, vocês aí de casa que gostaram do nosso bate-papo, que ficaram interessados pelo Esperanto, manda o link, pesquisa aí no Facebook os grupos para poder participar, né? E que a gente possa realmente entender um pouquinho mais desse idioma e se comunicar com o mundo nessa linguagem que, como a própria bandeira diz, tem a esperança de unir o mundo todo numa mensagem de paz. Então, amigos, domingo que vem nós voltamos ao nosso encontro e teremos Vicente Gaioso conversando com a gente e explicando o que é obsessão. Então, você que se interessa por esse assunto, não pode perder nosso programa domingo que vem. E nós deixamos vocês do Senhor, pedindo a Ele que promova a todos uma semana de muita paz, de muita iluminação, de um início de ano esplendoroso para todos vocês. Até domingo que vem. Fiquem com Deus.